O gordinho é lindo, o gordinho é lindo. E eu tô aqui, tô aí, tô aqui, tô por aqui. Então veja, é terrível, né? Quando eu faço isso, vou parar de fazer isso. Mas tudo bem. Moçada, é o seguinte, vamos entender o que vai acontecer aqui. Agora a gente vai tratar da continuação falando da questão do Estado, né? Então o Estado, ele vai ter um aspecto bem peculiar, que é o aspecto de ter uma função dentro da sociedade, né? A gente já falou isso. Então, a gente vai dizer que tem as características do contratualismo, que é esse acordo entre o indivíduo e o Estado. Então tem que ficar claro para você que o contratualismo é um acordo, é um pacto, é uma troca. Uma troca do que com que, né? Então isso às vezes fica difícil de entender. O que eu vou trocar, né? O que eu ganho? Sempre se pergunta isso, vale ponto? Né? Então vai chegar lá, o governo fala, tem que pagar o imposto. Você vai falar, ai, vale ponto. Então veja, existe uma troca, não é assim, né? Existe uma troca. Essa troca é muito interessante porque é uma troca que a gente se baseia em coisas que são de um valor enorme, são coisas que fazem parte do nosso direito natural. Então, se é natural e é um direito que a gente tem, ele é irrevogável, né? Você geralmente não pode escolher abrir mão dele. Você não pode renunciar, abro mão do meu direito de falar. Né? Geralmente ninguém faz isso, nem professor, nem ninguém. Por quê? Porque é natural, a gente precisa falar e tudo mais. Então, o que eu preciso que você entenda? Os 5 direitos aí que a gente falou, que são os direitos à vida, liberdade, propriedade, igualdade e segurança. Sacou? Esses 5 aí são os seus direitos naturais. Professor, direito de ir e vir é dentro de liberdade. Ah, direito à vida. Ah, então direito da proteção à vida. Direito da infância. Ah, então tá dentro da vida. Ah, tá bom. Ah, direito de ter religião. Tá dentro da liberdade. Ah, posso escolher o que eu quiser. Né? Também você pode pensar. E depois, com o tempo, esses direitos vão ser aprimorados, vão surgir mais direitos. Por exemplo, você tem direito vamos dizer que, direito da criança, né? do adolescente. Então já é um desenvolvimento desses direitos que a gente tem aqui considerados naturais, ou, vou dizer uma palavra que depois nós vamos voltar nisso, direitos fundamentais. Beleza? Entendi. Mas e daí? Não, e daí é o seguinte, se liga aqui no gordinho, foca no gordinho, é o quê? O que que acontece então? Esses direitos naturais são seus. Você vai fazer uma troca com o Estado. Então, o Hobbes é o primeiro a dizer que para o Estado ele surgiu de uma teoria chamada teoria do contrato social. Ou seja, é um pacto entre eu, que sou indivíduo, e o Estado, que comanda. Por quê? Lembrar mais uma vez, com o pensamento de Maquiavel, quando ele separou política enquanto atividade, de moral enquanto religião, ele criou um problema. Ele criou, vamos pensar em para que serve o Estado. E aí os autores vão colocar aquelas teorias que eu falei para vocês. Teoria da violência, teoria da economia da propriedade, né? Teoria da família. Então, vão colocando essas teorias para explicar por que é o Estado. E o Hobbes coloca o contrato. Então, ele pensa que, eu vou usar os meus auxiliares para explicar. Ó, então, o que vai acontecer? Lá está o indivíduo. Ah, aqui estou eu. Ah, sou um indivíduo. Aí estou aqui fazendo coisas que eu faço. E aí, o que vai acontecer? Esse indivíduo ele vive sem nada na natureza, antes de criar um estado. Só que o indivíduo ele tem a plenitude das suas vontades, né? Principalmente esse, né? Então ele faz o que ele quer, né? E ele vai buscar garantir as coisas a partir do sustento dele. Então ele tem força, ele vai querer comer, vai querer sobreviver, vai querer uma casa, vai querer voar, né? Então ele vai querer tudo. Só que aí encontra outro indivíduo. Ó, eu sou outro indivíduo. Mas quando esses indivíduos se encontram, o que que eles fazem? E aí, beleza? Beleza, bora dar um rolê? Não. Quando eles se encontram, o que que acontece? Ó, briga. Por quê? Porque os dois querem sobreviver. Os dois têm um estado, vamos dizer assim, um estado que garante a sua própria sobrevivência. Então, se os dois eles vão buscar sobreviver, eles vão se impor pela força. E aí, quem é que vai vencer? O mais forte. Né? Então, aqui empatou. Não, brincadeira. Venceu o mais forte. O mais forte venceu e aí ele vai gerar agora um controle. Então, ele vai gerar medo.
Então as pessoas vão ficar com medo. Por quê? Porque ele é naturalmente mau. Então, se ele é naturalmente mau, a gente sempre vai ficar com medo de se envolver, de sair, vai ser um estado de insegurança, que ele vai chamar de guerra de todos contra todos. E a natureza do homem, quando ele está no estado natural, se bem que isso aqui não é homem, mas enfim, a natureza do homem é o quê? É justamente violenta. É a natureza que ele fala que é má. Então, ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. Então, o que, que vai acontecer? A partir daí, é importante que você entenda que para poder evitar esse conflito que eu mostrei para vocês, é necessário fazer um acordo, um pacto, selar uma troca daqueles direitos que a gente falou que são direitos naturais. Então, na visão do Thomas Hobbes, que depois a gente vai falar especificamente das características dele, ele vai dizer o seguinte, ó, a gente vai abrir mão de alguns direitos. Por exemplo, o direito, a gente quer o direito à vida? Quer. Dentro do direito à vida está a integridade, né? Então a gente tem a vida, a integridade física, moral, psicológica, tudo está aqui em torno de vida. Então, para a gente manter a vida, a gente vai precisar fazer o quê? Abrir mão ou se submeter às escolhas do rei. Então, vai vir o soberano. Então, você vai, para garantir o seu direito à vida, para que você tenha tudo isso, você tem que ter segurança, aquele outro direito. Então, para você ter a vida e segurança, você vai ter que deixar de lado algumas coisas, como, por exemplo, o direito à liberdade. Então, na visão do Hobbes, você abre mão da sua liberdade pessoal para que o Estado ele venha e traga o quê? A segurança, a paz. O objetivo do soberano, do rei, é trazer a paz. Então, o governo que vai surgir daí é o governo que a gente chama de absolutista. Beleza? Então, é uma explicação rápida. Na visão do Hobbes, o homem ele sempre pode impor as suas vontades. Então, por isso que para alcançar isso, ele vai usar a força. Ou a força, ou a esperteza, ou o que for. Então, no estado de natureza, não é errado você atacar. Então, por isso, para evitar essa guerra, lembrando que o Hobbes, eu falei isso, ele estava inserido no período de guerra de 100 anos, né? Então, por isso a gente sabe que ele viveu nesse contexto de violência, de medo. Então, para garantir isso, ele vai defender o soberano. Então, depois a gente vai voltar, falar mais de outros aspectos aí, principalmente do Hobbes e dos outros contratualistas, beleza? Então, nós vamos parar aqui, tomar uma aguinha e depois a gente vai falar de outros aspectos aí. Muito obrigado pela tua atenção e não deixe lá o seu